Jesus, meus irmãos, eu sou a pastora Josi da Igreja Evangélica Projeto Casa do Pão e hoje nós estamos com mais um Teologia de Segunda. A palavra que eu trouxe está em Neemias capítulo 1, a partir do versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Veio a Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Neemias, servo do Senhor. Neemias habitava no palácio do rei Artaxerxes, na cidadela de Suzã. E Neemias, ele era copeiro do rei. Ele tinha a função de provar as comidas e as bebidas antes mesmo do rei. Porque se o rei, porventura, fosse acometido de alguma artimanha contra a sua vida, da comida ou da bebida estar envenenada, era a função do copeiro, era a função de Neemias provar e garantir a vida do rei. Provando essa comida, essa bebida, garantindo se estivesse ou não envenenada e assim guardando a vida do rei. E pelo que nós vemos na história de Neemias, me parece que ele tinha um bom relacionamento com o rei. E eu vou explicar mais à frente o porquê, Mas antes eu quero falar sobre esse encontro que ele teve com Hanani, um de seus irmãos judeus. E quando ele tem esse encontro, Neemias, ele está na cidadela de Suzã. Ele está como um escravo, porque ele foi levado a cativeiro para esse lugar. O povo de Israel, eles simplesmente desobedeceram os preceitos do Senhor, eles se afastaram de Deus e Deus permitiu com que isso sobreviesse sobre a vida deles e o povo foi dividido para diversas regiões e Neemias estava ali como escravo, cativo, servindo ao rei Artaxerxes em Suzã. E quando ele encontra Hanani e pergunta como vai o povo, como vai a cidade de Jerusalém, como vai a minha terra natal, como estão as portas do muro. Ali Hanani lhe dá uma notícia não muito boa para Neemias. Ele diz que os muros estão destruídos, que a cidade está assolada, que as famílias estão destruídas, que tudo foi derribado, que não há mais porta, que tudo foi queimado. E ali, Neemias, ele começa a chorar, a se lamentar, ele entra em contrição, ele fala com o Senhor. E o que chama a atenção é exatamente essa atitude que Neemias teve de orar, de chorar, de se lamentar, de jejuar, de se colocar na brecha, de interceder pelo seu povo, quando ele recebe a notícia de Hanani, de que a sua cidade está destruída, que as famílias estão assoladas. Neemias, ele se coloca na brecha, Neemias, ele jejua, ele chora, ele poderia simplesmente agir de qualquer outra forma, mas não. Ele se colocou como intercessor e o intercessor tem esse sentimento de se colocar no lugar do outro. O intercessor tem essa posição de ir lá e fazer, sentir pelo outro. O intercessor tem, essa atitude. Essa é a atitude de um intercessor. Esse é o chamado, É essa brecha que ele viu e falou, opa, peraí, eu vou me colocar porque eu faço parte dessa história, eu faço parte desse povo e eu não me conformo. E nós temos que ser assim, irmãos, inconformados. Nós temos que nos colocar no lugar do outro. Nós temos que orar um pelo outro, nós temos que orar pelo nosso bairro, nós temos que orar pelo nosso estado, pelo nosso país. Olha quantas coisas têm acontecido no nosso bairro, quantas coisas têm acontecido no estado do Rio de Janeiro, coisas para dividir, coisas para causar confusões mesmo na vida da humanidade. E nós, qual tem sido a nossa posição? Será que nós temos nos colocado como intercessores, orado, chorado, jejuado? Ou será que simplesmente chega notícias no nosso ouvido e a gente age com uma naturalidade pensando, vai passar, é só mais um dia, daqui a pouco tudo normaliza. E será que é normal? Não, não é normal, querido, porque no reino espiritual tudo que acontece não é normal.
A palavra de Deus diz que o que está ligado na terra está ligado no céu. Então, aconteceu aqui, aconteceu no reino de Deus. E Neemias, ele teve essa visão. Neemias, ele faz esse clamor, tanto é que quando ele encontra com o rei, ele entra na presença do rei, e aí é que eu vejo que eles tinham um bom relacionamento, porque o rei percebe que Neemias estava triste. E isso também chama a minha atenção, porque Neemias, ele estava ali como um escravo, ele estava cativo. E o rei percebe que ele estava triste. Isso quer dizer que em outros momentos ele não era triste, ele não se comportava de maneira contrita, oprimida, tendo motivo, mas ainda mesmo que tendo motivo para isso, ele não se comportava dessa maneira. E o rei, naquele momento, ele percebeu e perguntou o que tinha acontecido. E ali Neemias falou: olha, rei, tô triste sim. O rei pergunta: o que houve, Neemias? Você tá doente? Você tá triste? Não, Senhor, não tô doente, mas como é que eu poderei ficar feliz se na minha terra está tudo destruído, tudo queimado? A terra onde meus pais foram sepultados. Como eu poderei estar feliz vendo a destruição do meu povo? E ali o rei falou: pede o que você quiser que eu te faço. E ele pediu para poder ir restaurar os muros de Jerusalém. O rei permitiu, o rei concedeu por um determinado tempo. E Neemias foi restaurar o muro de Jerusalém. Ei, Neemias saiu da sua zona de conforto, porque apesar de estar em cativeiro, ele estava no palácio servindo ao rei, ele tinha comida, ele tinha bebida, ele tinha cama, ele tinha teto, ele tinha aonde repousar e descansar. Ele poderia simplesmente não se importar, ele poderia simplesmente pensar no seu próprio umbigo, no seu próprio benefício e falar: isso não é problema meu, aconteceu isso porque o povo foi desobediente, porque o povo se afastou do Senhor, eu não tenho nada com isso. Saia da tua zona de conforto e lute por aquilo que o Senhor está te dando como responsabilidade. Porque Ele tem planos de restauração. Ele tem planos maiores e lindos para mim e para a tua vida, porque os planos do Senhor são maiores e são melhores sim do que os nossos. Nada é sobre mim e sobre você, mas sim sobre o Senhor. A partir do momento que começa a ser sobre mim e sobre você, não faz sentido, porque nós viemos para essa terra com um propósito, e um propósito de fazer para a glória de Deus. Então faça, realize. Fácil não será, porque quando Neemias começou a reconstruir aqueles muros, se levantaram Sanbalat e Tobias e outros inimigos, mas Sanbalat e Tobias escreveram uma carta mandando para Neemias. E sabe o que a palavra fala? A palavra fala que Neemias teve discernimento e viu que aquilo ali era uma mentira de Sanbalat e Tobias para parar a reconstrução dos muros. E ele mandou um recado dizendo: estou fazendo uma grande obra de maneira que eu não posso parar. E ele reconstruiu os muros para a glória de Deus. Querido, tenha discernimento para ouvir a voz de Deus e a voz do inimigo, para que os teus projetos não parem, para que a tua mente não atrofie, para que você não paralise. Ei, discirna a voz de Deus e a voz do inimigo na tua vida. Discirna, peça discernimento do alto que será dado, para que você não pare de restaurar aquilo que o Senhor quer para a sua vida, aquilo que você sabe que precisa começar e terminar. Se você começar, vai até o fim, não para não. Eu tenho muito isso comigo, de começar tudo que eu começo na minha vida, querido, eu tenho que terminar. Pode ser uma simples louça, se eu estiver lavando uma louça, eu tenho que começar aquela louça, eu tenho que terminar aquela louça. E nós temos que ser assim não somente na obra de Deus, mas na vida, porque nós somos na obra do Senhor aquilo que nós somos na vida. Nós refletimos espiritualmente o que nós somos na vida, o que nós fazemos dentro de casa, o que nós somos fora da igreja, o que nós somos. Você acha que Neemias foi escolhido à toa? Você acha que não tinha outras pessoas ali que Deus poderia olhar e falar: ah, vem cá você que eu vou te escolher? Claro que existia, irmão. Não era só Neemias que estava ali em cativeiro, não. Foram outras pessoas também. Mas Deus conhecia Neemias.
Deus sabia qual seria a atitude dele. Ei, Deus sabe qual é a tua atitude. Deus está te vendo. Deus está te vendo em todos os lugares. O que você é em todos os lugares. Então, se você começou, termine, vá até o fim. Porque Deus, ele é assim. Ele é fiel para começar e terminar a boa obra nas nossas vidas. E você é filho de Deus, então tem a identidade de filho. Fazendo como pai. Não dê ouvido para Sanbalat e Tobias. Não deixe que Sanbalat e Tobias te paralise. Qual tem sido Sanbalat e Tobias da tua vida? O que tem te paralisado? O que tem atrofiado a tua mente? O que tem atrofiado o teu ministério, a tua casa, a tua família, a tua igreja, o teu bairro? Reflita nisso, querido. Peça ao Senhor discernimento para que nada venha te paralisar, para que nada venha te parar. Em nome de Jesus, porque você foi chamado como um restaurador, como um Neemias do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. A paz do Senhor. Sou casa de Deus.